Olá, boa noite, tudo bom? Eu sou o Gilvan Leite, esse é o seu programa Missões em Revista e essa é a sua Constante TV. E eu quero já, neste momento, pedir a você que ainda não está inscrito no nosso canal, que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, comente e divulgue a Constante TV. A Constante TV já está no ar há um ano e o programa Missões em Revista agora também tem a sua playlist. E nesta noite, mais uma vez, eu tenho aqui ao meu lado meu irmão Carlos Araújo. Boa noite, Carlos. Como é que você está? Boa noite, Gilvan. Você que está em casa nos assistindo nessa noite para mais um momento especial de ouvirmos, de escutarmos aquilo que o Senhor tem feito através de homens e mulheres que disseram ao Senhor, eis-me aqui. Graças a Deus, Gilvan, estamos bem. E nessa noite nós seremos privilegiados a receber irmãos que gostam de servir ao Senhor e têm uma missão específica colocada pelo Senhor em suas mãos e são usados como instrumentos de Deus para abençoar outras vidas. Sim, hoje mais uma vez nós já temos essa parceira, né, que é a Missão do Céu, e hoje mais uma vez temos um casal aqui conosco, né, que são missionários através dessa agência, né, que através dos céus da Amazônia, né, tem aí divulgado o plano de salvação do nosso Senhor. Eu gostaria que você apresentasse o casal para os nossos amigos telespectadores. Gilvan, e você que está em casa, literalmente são irmãos do céu, né? Tanto porque trabalham com aviação e que são um homem e uma mulher que entregaram as suas vidas ao Senhor e estão com seus nomes escritos no livro da vida e têm a garantia. Disseram sim ao Senhor, disseram né? sim ao Senhor, têm seus nomes escritos no livro da vida e irão morar no céu com o Senhor por toda a vida. Nós temos aqui o privilégio de receber nessa noite o casal de missionários, Natan e Ana, servos do Senhor, que disseram: Senhor, eis-me aqui, envie-me a mim. Vieram de outro estado, estão aqui no nosso Amazonas, porque entenderam, compreenderam que o chamado do Senhor ele deve ser obedecido. Amém. E cumprido, né? Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. É um prazer para nós estar aqui acompanhando um pouco mais o trabalho da Constante TV, né? Pudemos já algumas vezes através do YouTube ver ali as reportagens e acompanhar. Já tivemos outros amigos aqui, não só da Missão do Céu, mas também outros amigos queridos por aqui. É um prazer para a gente estar aqui com vocês essa noite. Obrigada, Gilvan. Obrigada, Carlos, pela oportunidade de poder conversar e contar um pouquinho, né, sobre a missão, contar um pouquinho sobre a gente, como chegamos aqui. Tem muitas histórias. Oh, coisa boa, né, Carlos? Sempre tem muitas histórias e histórias lindas, né? Tenho certeza que hoje será mais uma noite de ouvirmos de uma história bonita. Amém. Histórias Amém? Que tocam no nosso coração, né, Carlos? E muitas das vezes nos levam a lágrimas. Nos levam, né? Literalmente às lágrimas. Tivemos 2 últimos programas que foram muito impactantes, que mexeu com os nossos corações. Mas, Natan e Ana, como é que Deus encontrou vocês, ou se vocês, de que forma vocês foram encontrados pelo Senhor? Já nasceram num lar cristão? De que forma vocês ouviram e entenderam que Jesus é o nosso Deus, o nosso Senhor e a única esperança de nossas vidas? Pode deixar primeiras damas falarem, né? Tá bom. Eu cresci num lar cristão, de uma outra denominação de que nós estamos hoje, mas eu digo que nós éramos a família Margarina. Então, era uma família linda dentro de casa, papai, mãe, mamãe, eu e mais um irmão, mais jovem. Mas dentro de casa não era assim tão lindo, né? Era um cristianismo um pouquinho falso. Tanto que... falso não, né? Mas não era um cristianismo verdadeiro, vamos dizer assim. Eu posso dizer que os meus pais se converteram quando eu já era adulta e eu me converti quando eu era adulta. Mais de 30 anos, então eu não vou falar a minha idade, mas eu tinha mais de 30 anos. Enfim, mas eu cresci dentro da igreja, eu estava ativa dentro da igreja, acompanhei esse movimento de participar de jovens, pré-adolescentes, sempre estive envolvida, porém não tinha o entendimento real da cruz e dos meus pecados. Ana, agora há pouco, antes de a gente começar a entrevista, inclusive eu conversava com nossos irmãos na produção, né? E muitas das vezes isso acontece dentro das igrejas, né? E eu relatava para eles sobre a questão de Pedro, né? E os apóstolos caminharam 3 anos com Jesus e ainda não eram convertidos, porque Jesus vai dizer para Pedro, né? Pedro, quando tu te converteres, fortalece teus irmãos. E assim, muitas das vezes isso acontece com muitos de nós dentro da igreja. Nascemos no lar cristão, caminhamos com Jesus,
Jesus, mas verdadeiramente não estamos convertidos. A gente chama de o convencido, não um convertido, né? Ele foi convencido pelo Evangelho, ele foi convencido da vida boa, que é andar com Cristo, mas ele nunca passou pela conversão, né? Então era o que acontecia muito com a Ana. Foi o que aconteceu lá em casa. Então, quando realmente veio a conversão, eu posso dizer assim, houveram, obviamente, mudanças na minha vida, mas muito mais de um comportamento e pensamento do que uma mudança de, nossa, eu estava, sei lá, totalmente na vida mundana. Eu não tinha isso, porque eu já estava dentro da igreja. Certo. A diferença é que fez sentido. É como se aquele texto da Bíblia que fala que a pessoa lia, mas não entende. Foi quando eu li a Bíblia e realmente eu entendi o peso, sabe, do pecado, o peso da cruz. Então, fez sentido. O Espírito Santo verdadeiramente te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Né? Isso mesmo. Eu já, também, minha experiência foi logo cedo. Minha mãe, quando ainda estava grávida de mim, minha mãe teve câncer, né? E durante todo o processo do início da minha criação, minha mãe solteira, fui criado só por ela, e ela se converteu nesse processo. Então, já logo na minha infância, minha mãe se converteu. Então, eu pude crescer dentro da igreja, né? Minha mãe muito envolvida com missões, minha mãe também foi missionária, ainda trabalha. Hoje minha mãe trabalha com povos refugiados lá no sul do Brasil. Então, eu pude crescer dentro da igreja, mas também tinha, durante a minha adolescência, aquela vida, né, meio falsa dentro da igreja, mas eu creio que a minha conversão foi muito cedo. Eu tive um encontro com o Senhor muito cedo, andei durante a adolescência em períodos um pouco mais rebeldes algumas vezes, mas já logo na minha adolescência a minha mãe foi para o seminário, né? Então eu tinha 14 anos, de 13 para 14, quando a minha mãe foi para o seminário Palavra da Vida em Atibaia, e ali eu fui muito trabalhado, né? Eu louvo a Deus. Você pela foi vida. Com ela? Eu fui com ela, fomos nós dois, né? Minha mãe, se eu não me engano, Você foi... é filho único? Eu sou filho único. Minha mãe, se eu não me engano, foi a primeira mãe solteira dentro do seminário, a ser aceita no seminário, né? Então, fui muito jovem para lá, não queria ir de jeito nenhum, né? Mas eu acabei acompanhando a minha mãe, meio rebelde no começo, dei muito problema lá no começo, mas graças a Deus a vida de alguns missionários ali, Davi Murk, Davi Cox, missionários que me acompanharam ali, me discipularam, realmente são grandes pais, assim, que eu tive, né? Já pude falar isso para eles. E acabei ganhando mais intimidade com Deus. Não falo de conversão, mas sim de uma consagração maior, né? Tenho certeza da minha conversão quando pequeno, mas uma consagração, né? E foi ali que me dediquei, entendi que Deus me queria em missões, entendi que Deus me queria no ministério. Então isso acabou acontecendo cedo, mas ainda tinha muita coisa para tratar. Então demorei um pouco para chegar no campo missionário. Deus ainda tratou muita coisa na minha vida e graças a Deus estamos aqui no campo agora. E aí o irmão fala que foi para o seminário com sua mãe. Como foi esse período de escolar? Sua mãe estudando? Isso, minha mãe estudando. A gente brincava que eram 2 alunos dentro de casa, né? Porque ritmo de seminário é aquela loucura, né? Então, minha mãe fazendo as matérias, eu continuava no colégio e acompanhando ela. Foi quando eu comecei a entrar um pouco nesse mundo missionário, porque minha mãe já fazia o curso de missões ali no Palavra da Vida em Atibaia, né? No SBPV. E nas viagens, então, eu acabava acompanhando ela, né? Indo junto. Então, fui para o Paraguai, aprendendo. Já logo cedo comecei a trabalhar no seminário. Minha mãe precisou fazer bolsa de estudo ali, né? Então, minha mãe não tinha tempo para fazer a bolsa, eu fazia. Então, eu acabei entrando, trabalhei um tempo na Xerox do seminário. Então, eu que fazia toda a diagramação das apostilas, impressão. Então, eu ficava estudando, ficava lendo. E se profissionalizou, né? E aí, consegui já... eu lembro que eu pude fazer como ouvinte uma aula, fiz aula de islamismo na época. Então, eu comecei a entrar dentro desse mundo e entender que Deus realmente me queria no ministério. Eu só não sabia quando. Era um figurante no seminário. Era um figurante ali, né? E aí, logo em seguida, minha mãe terminou o curso, eu estava com 17 para 18 anos. Então, quando minha mãe terminou o curso, no ano seguinte, eu entrei no seminário, né? E aí fiz... Então, foram aí 9 anos de seminário. Então, não, daí o que aconteceu? Na verdade, assim, minha mãe terminou, e só que daí a gente já morava em Atibaia, a minha igreja era em Atibaia naquela época. Eu falei, eu quero algo diferente. Então, eu resolvi ir pro norte, né? Então, eu fui pro Palavra da Vida Norte, né? Então, eu fugi dali da região que eu já conhecia todo mundo. Eu falei, não, eu quero algo diferente.
principalmente, eu sou muito aventureiro, eu gosto, lá no Pará. Então eu gosto muito de aventura, de coisa. Minha família é toda escoteira, então eu fui criado acampando e tudo mais. Eu falei, não, vou lá pra floresta, eu não conhecia nada do praticar norte, o escotismo, né? Praticar o escotismo e tudo mais. Então fui lá e fiz o Projeto Marcos a princípio, né? Então eu fiz um ano de Projeto Marcos. Entendi de Deus que ele me queria no ministério, só que não era naquele momento para o ministério integral. Então fiz o Projeto Marcos e foi muito claro, assim, Deus foi muito claro na minha vida. O Projeto Marcos é o primeiro ano de seminário. É um ano de seminário, né? É um curso de um ano, né? Então ele pode ser usado como o primeiro ano de seminário ou ser um curso de um ano mesmo, né? Dali saí, fui fazer faculdade, né? Então sou médico veterinário formado, tive ali quase 7 anos de consultório depois de formado. Enquanto isso, trabalhava na igreja, né? Trabalhava professor de EBD, líder de mocidade. Isso em Santa Catarina. Daí. Eu sou de Santa Catarina, a gente acabou não se apresentando. Nós dois somos de Santa Catarina. Eu sou de Florianópolis, capital. A Ana é de Chapecó. E a nossa igreja, mesmo enviadora, é a primeira igreja batista de Florianópolis. Então, ali, exerci diversos tipos de ministério. Enquanto trabalhava, enquanto tinha meu consultório, continuava trabalhando. Fui muitos anos líder de jovens ali na igreja. Né? Até entender do Senhor, falar, agora está no momento de vocês irem por período integral. Agora, amadureceu. E como foi que o casal se conheceu? Questão aí, como é que se encontraram? Estava na mesma igreja ou não? Sim. Sim ou não? Eu conto porque ele foi para São Paulo, foi para o Pará, né? Então, ela também. Então, a minha mãe faleceu muito cedo. Eu tinha 20 anos na época, ela tinha 40 e pouquinhos. E assim que depois que ela faleceu, eu já tinha terminado o 2º grau. Eu terminei um 2º grau técnico e fui para São Paulo. Falei, pai, vou trabalhar, vou estudar lá, porque a minha cidade é muito pequena. E na época eu falei, já cheguei no melhor nível de hotelaria, que na época eu tinha feito turismo e hotelaria. Fui para São Paulo e estudei lá, fui atrás do meu nome, né? Atrás do meu nome, tenho que fazer meu nome em São Paulo. E trabalhei em grandes empresas multinacionais, eu morei 10 anos lá. Em determinado momento, Deus me mandou para o Rio, que foi onde eu me converti, na Batista de lá. E depois voltei para Santa Catarina, porque apesar não, a minha família morava em Chapecó, mas toda a família de pai e mãe são de Florianópolis. Então, eu voltei para Florianópolis. Como a gente se conheceu? Um casal de amigos, e eu falo da bênção das mulheres mais velhas, né, mulheres de Tito, caminharem com mulheres solteiras. E eu estava fora do grupo dos jovens ali, porque eu era solteira, com mais de 30 anos, com uma vida feita com relação à escolha de trabalho, independente, morava sozinha, mas eu era solteira. E esse casal caminhou muito perto comigo. E nós tínhamos um amigo em comum que jogava vôlei. Na nossa igreja tinha um time de vôlei e toda segunda e quarta eles jogavam vôlei. E esse meu amigo, esse marido da minha amiga, falou assim, Ana, eu te conheço, eu sei qual é o seu perfil. Eu tenho um cara lá que joga vôlei com a gente, que é o seu perfil. Tem um número ali, sabe? Exatamente, seu número. E aí eu falei assim, bom, eu não sou muito dessas coisas de vamos lá, mas eu fui no vôlei. Sempre gostei de esportes. Falei, então, vamos lá. Fui pro vôlei. Eu sei que a gente se viu 1 ou 2 vezes no vôlei. Depois eu não fui mais. E morreu por aí o assunto. 8 meses depois, ele fez uma viagem para o Uruguai com os amigos, né? Que Santa Catarina é muito perto do Uruguai, né? Em 24 horas de carro dá para chegar lá. Eles fizeram essa viagem entre amigos. E nós tínhamos outro amigo em comum, solteiro. Então... esse é o meu conselho que eu dou para as jovens. Jovens, tenham amigos, porque pessoas conhecem pessoas. E aí, esse meu amigo, como eles foram só meninos para o Uruguai, teve um momento que eles falaram, e aí? E as meninas? E aí, o meu nome... E eram os 4 solteiros, né? Então... o meu nome apareceu lá, né? E o meu sobrenome é Heinz, igual ketchup. E aí, ele não sabia qual era o meu nome. Ele só falava, e aquela mostarda lá? O ketchup, não sei o quê. Ele já sabia que era eu. Ele falou, cara... sei que ela é de boa, tranquila, trabalha, é séria. Ok, quando ele voltou do Uruguai, Deus promoveu um encontro de cruzamento na igreja. E aí, tudo bem? Poxa, você não foi mais pro vôlei, ó o gancho. Você não foi mais pro vôlei 8 meses atrás, né? E aí eu falei, poxa, não deu e tal. Ele, que pena. Tá bom, ok, foi cada um pro seu canto, vida que segue. Na mesma noite, ele pediu o meu telefone para esse nosso amigo e me mandou mensagem. Poxa, fiquei triste de você não aparecer mais no vôlei. Espero que não tenha acontecido nada. E a partir daí, a gente começou a conversar e foi.
Nessa época eu não estava mais nessa igreja. Eu jogava vôlei nessa igreja, mas eu estava auxiliando em outra igreja. Eu estava trabalhando num curso, um curso que a gente acabou montando de teologia mesmo lá, entre algumas igrejas, né? Então eu não frequentava mais essa igreja, que é a nossa igreja, é a PIB de Floripa. Eu tinha saído, eu estava trabalhando numa outra igreja, mas eu continuava, fui criado nessa igreja, a igreja que eu me converti quando pequeno, então continuava jogando vôlei, apesar de trabalhar em outra igreja, né? Então a gente acabou se encontrando nessa do vôlei. Eu fui para jogar vôlei, encontrei com ela no corredor, ia ter uma atividade e tudo mais, e acabamos nos conhecendo, puxando conversa, e 4 meses depois pediram em casamento. Demorou para namorar, mas foi rápido. Nós sabemos, e não foi na pandemia, foi antes da pandemia, então foram 10 dias conversando, tendo conversas sérias, né? Mais de 30 anos a gente já sabe o que quer, já sabe o que espera, o que não espera. Então 10 dias depois ele me pediu em namoro, 4 meses em casamento, e com 1 ano de casamento nós estávamos... 1 ano de namoro. 1 ano de namoro, exatamente, a gente casou. Nathan, você falou que sua mãe foi para o seminário e você a acompanhou. Isso. Conte se houve assim, um momento muito especial no seminário em relação a Nathan. Aí deixa de lado aí a sua mãe. E assim, o que Deus, nesse período, se Deus falou para você assim, de maneira específica, Nathan, quero isso, você pôde compreender nesse momento? E qual a importância de você entender isso, de pastores, de professores, de seminário? O que veio na sua mente, na sua cabeça, e o que Deus falou para você nesse momento? Foi um momento muito especial para mim, o seminário, né? Quando eu fui para lá, eu cheguei com 14 anos no seminário, né? Eu vim de uma cidade muito violenta, interior de São Paulo, né? A família da minha mãe era de uma cidade muito violenta, então eu estudando em escola pública de periferia, então muito cedo envolvido com violência, vendo tudo isso, então eu era um cara meio difícil, assim, por assim dizer, né? Lá no seminário. Brigão. Bem brigão. E grandão, né? Grande, então... né? Sou grande, fiz muitas lutas, fiz judô, fiz karatê, eu lutei Krav Maga, então eu era muito envolvido em algumas lutas e era muito autossuficiente, né? E quando eu fui para o seminário, no começo foi muito difícil, para mim tive alguns problemas, até com filhos de professores e coisas assim. No primeiro ano foi bem difícil, né? Mas aos poucos Deus foi quebrando algumas coisas, né? E eu falo da importância dos professores não só trabalharem com os alunos, e eu gosto muito do Palavra da Vida, porque tem a ideia de trabalhar com a família do aluno, né? Então a minha mãe era aluna, não eu. Só que, graças a Deus, principalmente Davi Cox Jr., que é um dos filhos é o filho de um do fundador do seminário Palavra da Vida, mesmo do seu Davi Cox, ele investiu muito na minha vida, investiu muito, andou comigo, me discipulou. Eu tenho a mesma idade de um dos filhos dele, do Michael, e ele me puxou para discipular mesmo, né? Eu lembro que ele tinha uma veraneio velha ali que ele usava, e ele, cada vez que eu aprontava alguma coisa, ele parava lá em casa, vamos dar uma volta, ele me colocava na veraneio, a gente saía para conversar. Então, pessoas investiram muito na minha vida, e isso foi mudando. Minha mãe passou 4 anos lá, né, em Atibaia, e ao longo desses 4 anos eu fui sendo transformado mesmo, completamente, né? Uma joia preciosa sendo lapidada. Com certeza, com certeza. Então é muito importante que isso seja visto, não só o aluno, falando agora de instituições de ensino, não só o aluno, mas a família do aluno, todo o contexto da vida do aluno. Eu fui criado basicamente sem pai, né? Então meu pai morava em Santa Catarina, eu fui criado basicamente pela minha mãe. Eu tenho figuras paternas muito fortes ali dentro do seminário, de professores, de pastores, que assumiram figuras de me ensinar, de fazer de tudo, desde de repreender quando necessário, a me levar para pescar, a me levar para acampar. Então eu tive figuras paternas, graças a Deus. Deus me deu isso muito cedo. E aí a gente pode entender, na sua fala, que em vez de trazer rebeldia para o seu coração, pelo contrário, quebrou a rebeldia, é isso? Sim, com certeza, quebrou completamente a rebeldia, né? E foi me transformando à luz da palavra de Deus, né? Eu digo, abrindo um pouquinho aqui, eu digo que o tamanho da importância, a gente vê isso hoje e tenta reproduzir isso. Nós não temos filhos, não biológicos, mas nós temos pelo menos alguns espirituais. E a gente leva isso a sério, de trazer para dentro de casa e não apenas acompanhá-los espiritualmente para amadurecê-los, mas também mostrar o dia a dia, porque ali a gente vai transformando, vai quebrando, vai ajustando aquilo que dentro da casa deles, às vezes, não tem esse acompanhamento, às vezes pelo fato de ser... Nós somos o de fora, né? Então às vezes é mais fácil conversar, é mais fácil, então a gente acha bem importante isso.
Vamos precisar agora ir para um pequeno intervalo e quero dizer a você, se ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite, compartilhe, ative o sininho para receber as nossas notificações. Voltamos no próximo bloco. Voltamos para o segundo bloco do programa Missões e Revista. O programa Missões e Revista faz parte do Conselho Missionário da Igreja Batista Constantinópolis. O Conselho Missionário hoje tem na faixa de 121 missionários adotados. E aí eu vou falar agora para os membros da nossa igreja. Você que no dia 8 de dezembro assumiu o compromisso missionário financeiro com os missionários adotados, quero dizer a você, não deixe de participar desta obra. Muitas das vezes nós não estamos lá no campo, mas o nosso missionário adotado ele está nos representando, anunciando a palavra de Deus. E quero dizer para você também, se você quiser ser o mantenedor da Constante TV, vai aí no QR Code e seja um participante desta obra. Carlos, é contigo, meu irmão. Ok, Giovão, obrigado. Irmã Ana, Sim. conte-nos como os irmãos chegaram à agência missionária da qual os irmãos trabalham e como que os irmãos foram enviados para o Amazonas. Conte essa história. Okay. Com certeza é uma história bonita para nós. A minha história com o Amazonas começou pelo menos uns 15 anos atrás. Eu vim para o Amazonas, passei uma semana aqui a trabalho, na época, com uma construtora grande lá de São Paulo, na época que eu morei em São Paulo. E quando eu vim para cá, eu não tinha noção do que era o Amazonas, né? Porque a gente só ficou na capital, achei lindo, gostei, fiz os passeios comuns que se fazem, me apaixonei e falei, ok, legal. Nós acabamos... quando nós começamos a namorar, nós já tínhamos entendido que nós tínhamos alguma coisa diferente. Eu já tinha tentado ir para missões outras vezes e o Senhor sempre fechou as portas. O Natan também, ele estava na época, quando a gente começou a namorar, ele entendia do Senhor que ele ia para missões, mas ele ainda estava com aquela pergunta. E aí, Deus, quando? Quando e para onde? Quando e para onde, exatamente. Quando nós começamos a namorar, as portas foram se abrindo. Então, o Natan recebeu um convite oficial lá em Santa Catarina de vir para o Amazonas, sendo professor. Então, nós fomos primeiro para o seminário. Ele entendeu que o ideal seria primeiro terminar a formação teológica e depois vir para o Amazonas, para o campo missionário. Mais preparado, com mais corpo, vamos dizer assim, né? E assim a gente acabou vindo para cá. E a missão do céu. Né? Missão do céu. Como chegou? De que forma? Nós estávamos morando em Itacoatiara, nós éramos de uma outra agência missionária. O Natan era professor lá também. E eu, como formação, eu fiz formação de administração, mas a minha área sempre foi estratégica, né? De análise, de inteligência de mercado e tal. Então, nessa outra missão eu trabalhava como financeiro, parte contábil. E aí nós entendemos do Senhor que... pelo fato da nossa facilidade, da gente já ter vindo mais velho para o campo missionário, o fato de nós já termos trabalhado muitos anos, com mais idade, mais maturidade de vida, nós entendemos que o Senhor tinha preparado para a gente, acho que um pouquinho a mais. Quando nós estávamos em Itacoatiara, a gente trabalhava muito localizado. E nisso, um amigo nosso, que é da Missão do Céu, um dos também. pilotos, também fez o convite para a gente. Né? A missão estava encabeçando novos projetos ali, e a missão estava precisando de alguns casais específicos, alguns missionários com um perfil um pouco específico. Um deles era alguém com experiência na área de ensino, que já é uma área que eu já trabalho há um bom tempo, e outra pessoa era justamente alguém que soubesse lidar com dados, com análise de dados. Então, esse missionário que é amigo nosso acabou falando, Natan, poxa, como é que estão as coisas? E a gente já estava orando, entendendo de Deus uma mudança ministerial, que já estava na hora da gente fazer uma passagem para um outro ministério, e ainda naquela fase de oração, tá? Só nós dois orando, a gente não tinha falado nada com ninguém. E aí nisso veio esse amigo nosso, piloto, um dos pilotos da missão, falou, cara, a missão tá querendo uma nova área e tudo mais, é bem a tua cara, e tá precisando de alguém que é o perfil da Ana, e aí acabou lançando o convite pra gente. Sim. Aí viemos pra cá, conversamos, ouvimos a proposta, oramos, né, entendemos de Deus. Estão há quanto tempo já na Missão do Céu? 2 anos agora. 2 anos. Completamos 2 anos. E como Deus é específico, né, então... A capacitação do Natan e a área de pesquisa, assim, para quem pensa, eu sou números, apesar, eu tenho facilidade de comunicação, de conversar com as pessoas, de me relacionar, mas eu sou bem analítica. E aí eu pensei, Deus, o que eu vou fazer no campo, né? Não tenho facilidade para trabalhar com criança, enfim. Deus, o que eu faço? E o Senhor levantou a questão de pesquisas, que é a área que eu estou,
Isso é muito totalmente necessário, né? analítico, muito analítico. Deus precisava de um missionário que fosse bom para trabalhar com Excel. Então, de alguém exatamente. que gosta de uma Até planilha. porque, como você disse, quando você veio aqui, teve a noção só de Manaus, né? Isso. E hoje esse leque todo, Demais. o Amazonas é Demais. super gigante, né? Sim. E precisando realmente, porque precisamos dessas pesquisas, né? São necessárias, né, para o suporte missionário, Sim, né? e Pra hoje saber a o que gente que trabalha acontece com a no Amazônia campo. Legal. Né? Então, não só o estado do Amazonas, que a gente acaba trabalhando mais por morar aqui em Manaus, mas hoje nós trabalhamos e atuamos em toda a Amazônia Legal. Então, Não só o Amazonas, mas Não só o Natan estado do voltou de Amazonas. Rondônia recentemente, né? Há 2 semanas atrás ele estava percorrendo todo o estado de Rondônia. É chão, gente. É chão. Você que está em casa aí e é de outro estado, o Amazonas, ele é 50 mil quilômetros quadrados maior do que a região Nordeste. O estado é 1.550.000 quilômetros quadrados, ou seja, 50 mil quilômetros quadrados maior do que a região Nordeste. Para você que está em casa, para você ter uma ideia de quanto a gente está num local muito grande, né? E informações precisam ser captadas e essa estratégia de convidar os irmãos para fazer essas pesquisas, elas são, com certeza, é de uma grande importância. E aí, quando os irmãos chegam à missão do céu, os irmãos olham, houve um medo, houve desafios com certeza, né? Sim, Como ficou o coração nesse momento? Será que vamos dar conta? Um momento de transição ministerial nunca é fácil, né? Então, quando a gente sai de um ministério, ingressa em outro, deixar um campo, ir para outro campo. Apesar de hoje nós trabalharmos basicamente com o mesmo povo que a gente trabalhava, então eu já trabalhava com ribeirinhos, eu já trabalhava na área de capacitação e hoje continuo trabalhando com capacitação com ribeirinhos, né? Só que hoje com a Missão do Céu a gente abriu um leque muito maior de trabalho, né? Então antes a gente trabalhava ali na região de 2 cidades, em 2 rios basicamente, né? Hoje a gente está com um ministério que abrange a Amazônia Legal, então eu já fui desde o Maranhão, com comunidades ribeirinhas lá no Maranhão, na Amazônia Maranhense. Para quem não sabe, a Amazônia Legal vai até o Maranhão. Então ou eu já começa fui, lá, né? Começa ou termina, depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista, é verdade. Então eu já fui desde o Maranhão até a ponta de Rondônia, no Mato Grosso. Acabei de voltar de algumas aldeias ribeirinhas, algumas aldeias indígenas ali na ponta de Rondônia, já entrando dentro do Mato Grosso também. Então hoje o nosso ministério, eu estou com um curso programado esse ano ainda para Cruzeiro do Sul, lá na outra ponta do Acre. Então hoje o nosso ministério ele ampliou de uma forma muito grande, o que é muito legal, mas também traz um problema de logística muito grande, ainda mais para quem conhece o Amazonas. O pessoal do Sul, se tiver alguém de Santa Catarina, para ter noção da proporção, não só falando do Nordeste, a cidade de Barcelos é maior do que o meu estado. Então, a cidade de Barcelos tem 10 mil quilômetros a mais do que o meu estado inteiro. Né? Então, a gente está falando de um município é maior do que o meu estado. Né? Grande e bonito, né? Grande e lindo. Barcelos é muito... Nossa, eu fiquei apaixonado quando fui para Barcelos. Sim. E ali no Rio Negro, o Rio Negro é algo fenomenal. Espetacular. Espetacular. Natan, e especificamente, quais são as ministrações que são feitas pelos irmãos junto aos missionários? Na capacitação, né? Capacitação. Hoje a capacitação da Missão do Céu... E a importância, né? Sim. Hoje nós visamos, dentro da Missão do Céu, trabalhar com o ensino contextualizado, aprofundando o conhecimento de obreiros, missionários, pastores, né? Hoje nós temos visto através das pesquisas, minha esposa trabalha na área de pesquisa, que o evangelho tem chegado ao interior do Amazonas, né? Na primeira pesquisa que foi feita em 2010, o primeiro projeto Fronteiras, 2015, perdão, a gente viu a necessidade do evangelho chegar. O evangelho ainda não tinha chegado em boa parte, né? Hoje ainda tem muita carência, ainda tem muito lugar que o evangelho ainda não chegou. Mas mesmo nos lugares que chegou, o que a gente tem visto é a falta de capacitação, a falta de treinamento. Então, líderes que estão à frente de trabalho, mas que receberam muita ou nenhum tipo de capacitação. Né? São vários motivos, né? A logística, tudo, as distâncias e tudo mais. Então, os locais são muito distantes para se chegar com cursos. Os povos são muito carentes, então tem pouco acesso e pouco recurso de treinamento. Então, por diversos tipos de motivos, a gente percebe a falta. Com constância, não é raro eu encontrar pastores que não sabem nem ler.
Então ele é o pastor que prega todo domingo na sua congregação, mas ele não sabe ler. Então a esposa lê. Geralmente as mulheres aqui é mais comum a gente ver as mulheres no interior sabendo ler do que os homens, porque o homem vai muito cedo para a roça e não vai para o estudo, né? Então é muito comum a gente pegar mulheres que leem a Bíblia e o marido prega, né? Então ela lê e o marido prega para conseguir fazer, né? Por isso a importância. A Missão do Céu trabalha com a Bíblia em áudio, por exemplo, justamente para esse tipo de Isso é o cartão público. do céu, não é isso? O cartão do céu e o Proclaimer, né? Aquele radinho que também tem. Então, existe uma defasagem muito grande nessa área do ensino. E não só do ensino, mas a gente precisa entender que o povo ribeirinho, o povo indígena tem uma forma de aprendizado diferente da maioria de nós. E hoje, dentro da Missão do Céu, nós trabalhamos com ensino contextualizado para esses povos. Basicamente, estamos falando de um movimento chamado de oralidade, de ensinar através da contação de histórias, que é a forma que os povos tradicionais aprendem. Então, hoje o nosso curso ele tem 3 módulos, estou terminando de escrever o 4º módulo, agora teremos 4, então o 4º eu estou escrevendo ainda, mas o primeiro módulo é a oralidade. Então na oralidade a gente trabalha esse ensino contextualizado usando as narrativas bíblicas. E não é só contar a historinha, mas sim o ensino aprofundado da palavra de Deus através das narrativas. O segundo módulo é o que nós chamamos de Estudando a Bíblia, onde a gente passa algumas dicas e algumas formas de se realmente estudar de forma mais profunda a Bíblia. Então é que nos seminários a gente chama de hermenêutica, de métodos de estudo bíblico, a matéria de MEB. Então eu peguei essas matérias e contextualizei elas para que os povos tradicionais possam entender. Tentar simplificar, né? Para que seja simplificar sem melhor, deixar raso, né? Então eu costumo falar que é o simples e profundo, né? Então eu consigo ser simples, mas mesmo assim ser profundo dentro da palavra. E o terceiro módulo, que é o Ensinando a Bíblia, onde eu vou tratar ali temas sobre pregação, estudos bíblicos, como fazer uma pregação, como fazer um estudo bíblico, uma devocional. Então, a gente trabalha com os pastores do interior trazendo essa capacitação. Ouvindo o Natan falar e relatar tudo isso, essas dificuldades, né, do que o povo, no caso, tem. Eu me lembrei do menino lá de 14 anos, no caso, né? Como Jesus já preparava lá no seminário. E assim, quando você fala isso, você tem essa paixão, esse gosto, e é vivo em você esse desejo de ensinar através dessa oralidade, né, Natan? Sim, eu amo o ensino. Né? Eu amo o ensino, né? Eu amo o ensino contextualizado. Antes de vir para cá, antes de ser missionário, eu já trabalhava como professor de medicina veterinária, dava aula num curso de auxiliar de enfermagem veterinária ali, né? Então já era professor, trabalhava na igreja já com ensino. Quando eu vim para cá, para o norte, vim para trabalhar com ensino, me deparei com uma realidade muito diferente de ensino, porque eu vim com aquela ideia de que eu ensinava lá no sul do país, né? Mas a forma do ensino tem que ser completamente contextualizada para que ele realmente seja absorvido pelo povo, para que isso faça efeito dentro do coração, traga a transformação. E hoje a gente tem recebido relatos maravilhosos dos pastores que têm feito treinamento. Aí você olha para trás e vale a pena deixar de ser veterinário e vir servir ao Senhor, né? Não consigo mais nem me imaginar num consultório. Mas pode até depois usar esse curso também, porque no interior do Amazonas, né? Será preciso. Muito difícil. Eu quero fazer um parênteses aqui. Como o Senhor prepara a gente fala, Senhor, por que quando eu era jovem eu tinha essas lutas dentro de mim? Por que eu sou assim? Quando a gente está no centro da vontade do Senhor, que é o nosso caso agora, nós entendemos do porquê que o Natan tinha tanta facilidade com mata, com a questão realmente de ser escoteiro. Ele era apaixonado por mata, por floresta. E quando nós viemos para cá a primeira vez, foi um teste para ver se nós nos adaptaríamos os dois. Se Deus tinha realmente chamado os dois. Quando nós fomos visitar uma comunidade ribeirinha, chegando de barco, numa casa de madeira, sem móveis, dormindo em rede. Quando nós retornamos do período de estágio, o Natan falou, e aí, Ana, o que você achou? Eu falei, Natan, eu me sinto em casa. Porque em Santa Catarina, na minha cidade, eu sempre morei em casa de madeira. A diferença é que dentro da minha casa tinha um fogão a lenha, porque é muito frio. Mas aqui na Casa Ribeirinha, o pessoal bota o fogareiro do lado de fora, né? Mas a casa de madeira é a mesma. Então, assim, o Senhor até isso preparou a questão da moradia, onde eu vivi a vida inteira, para quando chegasse no norte, ok, estou em casa. Deus, desde o início, né? Às vezes nós deixamos de ouvir o Senhor e a gente vai deixando para lá. Chega um momento que o Senhor diz, epa, não se desvie de mim, né? Não se desvie de mim, que você pode pagar muito caro. E aí, irmã, na parte das pesquisas, o que a irmã, juntamente com o Natan,
tem trazido ou levado em relação às pesquisas para o campo missionário? Entendi. Nós temos comparado já algumas informações de 2015 com 2025, nós temos bons dados. Na época de 2015, foi levantado que a região sudoeste, que é ali a região do Rio Purus, do Rio Juruá, eram as regiões menos alcançadas, pela dificuldade de chegar, pela distância, pela forma do rio, pela seca e cheia. Muito sinuoso, né? Exatamente. O Rio Juruá é o rio mais sinuoso do mundo, mais que... É muito cheio de volta, difícil chegar lá. Você passa aqui, à tarde você passa aqui. Exatamente. Exatamente. E tem a questão de seca e cheia. Então, nós já estamos vendo que para 2025 esses números melhoraram. Isso foi muito bom, porque na época foi feita uma ampla divulgação desse mapa que nós fizemos, vamos dizer assim, um mapa de cores, e essa região estava em vermelho. Então, muitas missões, igrejas falaram, então a gente vai para lá. E esses números retornaram e tem mudado. Só que aí entra na questão da profundidade, né? O evangelho chegou, mas agora tem a necessidade do aprofundamento. Então, essa é uma das informações. A gente tem visto, de modo geral, que o evangelho tem chegado no Amazonas. Isso é muito bom, muito positivo. Várias regiões têm se mantido, então regiões que na época de 2015 o evangelho tinha chegado, estava bem, ele continua, ele se mantém, né? Mas a gente ficou bem feliz com esse resultado de que onde estava ruim... Melhorou, né? Melhorou. E onde estava mais ou menos, cresceu, né? Infelizmente, temos dados mostrando que alguns lugares pioraram. Né? Mas a gente tem feito esse levantamento, minha esposa tem trabalhado muito isso. Nós dois viajamos muito para fazer pesquisa, então a gente tem rodado todo o estado do Amazonas, principalmente, nesse início de projeto, a gente tem focado muito no Amazonas. Nós temos visto locais que realmente o evangelho chegou e fez muita diferença, e conversando com os pastores, conversando com os locais, a gente tem percebido isso, mas também temos dados tristes, vendo que locais que estavam verdes, por assim dizer, né? Verde quando a gente fala ali que já estavam com bastante presença cristã, e isso acabando morrendo e regredindo. Igrejas fechadas, passando por comunidades com igrejas abandonadas. Então, é uma realidade triste, que a gente vê lugares crescendo, lugares diminuindo. Nas pesquisas, há como identificar os motivos? Temos alguns motivos, sim. A gente consegue ver alguns motivos, né? E eu vou te falar que um dos grandes motivos justamente é o abandono do campo por despreparo, por falta de capacitação, né? Então, projetos que se iniciaram, que vão com muita força no começo, mas sem planejamento, sem um crescimento, sem um acompanhamento correto, esses projetos acabam morrendo, os pastores não aguentam ficar lá, os pastores acabam retornando, não é feito um processo de passagem, um discipulado, uma estratégia de líderes locais, e por isso esses projetos vão morrendo, né? Então os missionários acabam saindo. Apresentam e não se aprofundam no discipulado, e a pessoa termina esfriando. Exatamente. Então, por isso a gente tem visto que a capacitação é algo que tem crescido muito, a necessidade da capacitação tem crescido muito. Nós vamos precisar chamar mais uma vez um intervalo, e quero mais uma vez lembrar você, ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita o intervalo, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, e você pode ser também um mantenedor da Constante TV. Basta acessar o nosso QR Code e passar a ser o nosso mantenedor. Constante TV, uma bênção para mim e uma bênção para você. Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Missões e Revista. Estamos aqui com o casal Natan e Ana, da Missão do Céu. Missão do Céu, como já falei, nossa parceira. Temos lá o Arthur e a... Qual é o nome da esposa do Arthur? A Isabela também, que são nossos missionários, e a família Proteus. E, se Deus assim abençoar, em breve nós teremos também esse casal como nossos missionários aqui da Igreja Batista Constantinópolis. Não é isso, Carlos? Exatamente. Irmã Ana e Natan, quais são as ferramentas que são usadas para as pesquisas? De que forma essas pesquisas são feitas? Sempre são feitas em loco? Ou dá para fazer por videochamadas, falando com alguém, telefonando, buscando informações? De que forma essas pesquisas são feitas? Muito interessante a sua pergunta. Essas pesquisas, elas são feitas em loco,
parte em loco. Então, quando a gente consegue viajar para alguma comunidade, para alguma cidade e visitar essas comunidades, nós coletamos ela em loco, conversando com pastores, missionários, líderes locais, agente de saúde, agente de escola, professor, enfim. Mas também nós dependemos muito, e esse é um recadinho que eu quero dar para os pastores, para os missionários que estão no interior. Quando você receber uma ligação, uma chamada, uma mensagem, oi, é a Ana da Missão do Céu, converse com a gente, converse comigo. Nós dependemos muito do pastor e do missionário que está no interior. Muitas vezes nós não temos como chegar até a comunidade ou até a cidade. Então, esses pastores, esses missionários compartilham conosco os conhecimentos que eles têm sobre as comunidades, passando para nós o número de crianças, número de adultos, como está o evangelho na região deles, que é o que a gente mais deseja saber. Ana, você falou agora, quando você ligar, nós vamos ter aqui na suposição de que o pastor ele ainda não conheceu e através do nosso programa ele conheceu a Missão do Céu. E caso ele queira ligar para você, qual o número que ele poderia ligar? Diz aí pra gente que aí uma hora dessa ele pode ser uma pessoa a mais a dar informações de tudo que está acontecendo do Evangelho lá na região. Eu falo o número dele. Aqui mesmo? Pode falar aqui, os nossos irmãos depois vão colocar na tela. Ok, então o número do Projeto Fronteiras é 92, o DDD 9 8115 6324. Quais seriam essas informações que você iria perguntar desses irmãos? Se eles ligassem para você. Ok, primeiro, qual é a região que ele está falando, qual é o rio, para a gente poder se localizar. E as nossas perguntas são básicas. Uma média de número de adultos, número de crianças, se tem escola, se na comunidade chegou celular, chegou a internet, de onde vem a água que eles bebem, se é do rio, se é de poço, se é da chuva, se tem energia elétrica, se tem, de onde vem, se é gerador comunitário ou placa solar, como está o evangelho, qual é a denominação predominante e se tem alguma igreja, se não tem, se eles se reúnem como grupo, né? Que mais? Acho que é isso. Essas são as perguntas básicas. Né? Isso, são as perguntas básicas. E aí, onde entra, logicamente, os irmãos são ligados à agência Missão no Céu, de que forma a missão em si, ela ajuda os irmãos? A ideia do Projeto Fronteiras, ele é devolver essas informações para os líderes, para as agências, para as igrejas, com um mapa de como está o evangelho naquela região e quais as principais necessidades. Então, por exemplo, nós temos alguns pastores, algumas igrejas que atuam em determinados rios, que eles, antes de sair, eles desenham uma estratégia. Eu quero fazer uma ação para ensino, para fortalecer o ensino. Por que eles sabem que precisa fortalecer o ensino? Porque o Projeto Fronteiras revelou isso. Hoje a gente tem visto que muitas comunidades tem diminuído o número de crianças. Ou seja, fazer uma ação para criança numa região que tem pouca criança não vai ser tão efetivo e atender uma demanda que é necessária, talvez, de um reforço escolar, talvez de um atendimento médico. Então, o Projeto Fronteiras devolve essas informações, não com a estratégia, mas com as informações para que a igreja, a missão, monte a sua estratégia. Eu costumo falar assim, nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. Sim. Né? Nós temos um inimigo que é muito sagaz, que é muito esperto. E nós, dentro dessa guerra, devemos trabalhar com estratégia. Nenhuma guerra é vencida sem estratégia. Né? Então, a pesquisa missionária, ela entra como uma ferramenta de estratégia missionária. Né? A Missão do Céu usa essas pesquisas para os projetos, então os nossos projetos são guiados pela necessidade que o próprio campo missionário me dá. Então, o campo missionário nos mostrou a necessidade da capacitação, por isso temos um projeto de capacitação. Mas não só para nós, a Missão do Céu tem como intuito revelar e demonstrar isso para todos os interessados em missões. Então, uma igreja nos fala, temos um projeto e queremos esse projeto. Onde esse projeto se encaixa mais? O Projeto Fronteiras, ele chega e fala, olha, essa é a realidade. Então, nós não estamos aqui para ditar regras ou para... a nossa ideia não é chegar e ser assertivo, vocês devem fazer isso, mas assim, a gente chega e mostra a realidade. Terreno, né? Então, recentemente uma missão conversando com a gente, uma reunião que nós fizemos, eu e mais um membro, o Rubens, né? A gente conversando, eles falaram, a gente quer chegar nessa cidade e tal, a gente falou, olha cara, essa cidade eu vou te mostrar os números. Em toda essa região nós temos essa quantidade de missões, então a gente chega e mostra para ele, essa região que você está indo tá assim, olha, mas
tem essa outra região próxima que não tem ninguém, né? Então, a nossa ideia justamente é fomentar missões e trabalhar com essa estratégia, chegar aonde o nosso inimigo ainda está atuando. A gente quer atacar o inimigo. Então, a ideia do Projeto Fronteiras é justamente ser uma ferramenta de estratégia missionária. E a equipe que trabalha catalogando esses dados? São quantas pessoas? Há necessidade de mais pessoas? De que forma vocês poderiam trazer essas informações? A seara é grande, são poucos cearenses, como a gente diz. Poder ajudar, né? Para o Projeto Fronteiras, precisa ter uma característica específica. Além de conseguir conversar, não ter vergonha de conversar com as pessoas, precisa entender bem de Excel. Então, essa é uma característica específica. Se algum voluntário, nós temos voluntários na missão que nos auxiliam nessas pesquisas e também entram em contato com os pastores e conversam com eles também. Esse voluntário, ele precisa ser indicado pela igreja dele, é isso? Sim. Tá certo. Precisa dar bom testemunho, né? Bom testemunho, é isso, exatamente. É em casa que a gente é conhecido. Né? Exatamente. Esses dados, ao chegarem, a irmã já falou até um pouco, ao chegarem para as agências observam todos esses dados, já há movimentação de outras agências que buscam esses dados e vão ao campo missionário? Sim, né? Na verdade, desde o primeiro Projeto Fronteiras, que foi lançado em 2015, já houve uma resposta muito grande de outras agências a isso. Esse clamor foi feito. O Projeto Fronteiras, que nós estamos chamando de 2.0, que seria essa atualização, nós ainda não lançamos ele oficialmente. Então, nós estamos trabalhando para lançá-lo esse ano ainda. Então, vai ter um site específico ainda esse ano, pretendemos lançar isso, né? Já com os dados que nós já estamos tendo, né? Então, e ele vai sendo atualizado agora constantemente, mas a nossa ideia de quando nós lançarmos até o final do ano, pretendemos fazer isso, é de realmente que as missões possam ter acesso a isso e lançaremos em diversas plataformas para que aqueles interessados em fomentar missões, em enviar missionários, em levar o evangelho, e meus irmãos, não se enganem, tem muitos cantos do Amazonas que o evangelho nunca chegou. As pessoas não sabem quem é Jesus e nunca ouviram falar. Eu tenho um mito dentro da igreja brasileira de que o Brasil todo já é alcançado e não é, né? Nós temos muitos povos ainda não alcançados e não só entre os indígenas, mas também entre os povos ribeirinhos da Amazônia. Então, a nossa ideia é que a igreja brasileira conheça essa realidade, porque muitas vezes a igreja está alheia. A gente pensa em missões, a gente pensa em ir para muito longe. Mas a igreja brasileira precisa entender que o Brasil ainda precisa muito, do evangelho. O Brasil ainda tem cantos que o evangelho nunca chegou. No intervalo, né, do bloco anterior para esse, os irmãos comentavam conosco de que lá atrás os americanos ou missionários de fora do país ou mesmo do Amazonas vieram e falaram do evangelho. Mais para frente, os próprios locais brasileiros já estão levando essas informações. Hoje, como é que está esse movimento? São os próprios povos que já estão aprendendo, levando, de que forma isso está acontecendo? Hoje muitas missões já têm acordado para esse movimento do treinamento dos próprios nativos, dos locais, né? Então, quando eu estou falando de povos indígenas, nós temos uma dificuldade muito grande com a língua, por exemplo, né? O missionário demora muitos anos para aprender a língua, né? E muitas vezes quando ele está finalmente fluente, é o momento que ele já está quase saindo do campo, né? Porque ele já está mais velho, por causa de problemas de saúde. Então nós temos uma dificuldade muito grande. Com povos ribeirinhos, nós não temos a dificuldade da língua, entre aspas, porque o ribeirinho fala português. Só que o meu português de Florianópolis, de Santa Catarina, é um português diferente do interior do Rio, com sotaque, com gírias, com o que nós chamamos de regionalismos, né? Então, e até mesmo na forma de aprender e na forma de ensinar. Então, hoje, muitas missões, a Missão do Céu é uma dessas, têm acordado para a importância do treinamento do local, né? Do treinamento daquele que já mora aqui, porque esse é o cara que vai continuar. Porque eu, Natan, do Sul, vai chegar um momento que eu vou ter que voltar para o Sul, seja por um problema de saúde, seja por um problema familiar. Vai chegar um momento que eu vou voltar para a minha terra, eu vou voltar para a minha igreja, eu vou atuar com a minha igreja, e todo missionário tem um tempo de trabalho, né? Só que quando eu treino e capacito o local fica. Permanecer. Eu posso ir embora. E eu brinco que o missionário... Ele vai ser o multiplicador. Ele vai ser o multiplicador. O missionário tem
o missionário tem que trabalhar para ser inútil. Eu costumo brincar isso. Eu falo, gente, nosso trabalho é um dos únicos trabalhos que a gente trabalha para se tornar inútil. Eu quero chegar no ponto de falar, o Natan não precisa mais estar aqui, porque o Natan vai para outro lugar. Porque o local já está fazendo isso, correto, o local já... E a gente tem feito isso dentro da capacitação. Nós, inclusive, já temos turmas onde pessoas que fizeram treinamento conosco já estão dando treinamento nas suas igrejas, nas suas missões. Talentos, né? Exatamente. E aí vão se formando novos professores e nossa ideia é essa. A nossa ideia é que quem faz, por exemplo, voltando agora para a minha área de capacitação, o nosso sonho é a igreja, a missão fez o curso com a gente. Agora eu não quero mais voltar para lá, eu quero que eles deem o curso. Sim. Eu acabei de chegar de Humaitá, estava conversando com a igreja que eu estava lá em Humaitá. Falei, gente, eu não quero mais voltar para Humaitá, eu já passei aqui várias semanas com vocês, eu já dei o treinamento, eu dei a apostila, agora vocês tocam barco. Eu não vou voltar para a igreja de vocês para dar o mesmo treinamento, agora está com vocês. E isso é legal, eles já têm dado a resposta, não, a gente quer fazer, a gente vai fazer uma escola, a gente já vai começar com esse curso e já estamos conversando. Vão abrindo a mente, né? Vai abrindo a mente, a gente fez isso no Maranhão, o pessoal já me ligou, até já fizemos uma turma aqui, já demos o treinamento. A ideia é essa, a ideia é que isso seja propagado. Capacitar para que eles possam capacitar exatamente, outros, né? Isso vai andando e vai chegar um momento que eu vou embora, a missão do céu vai embora, mas o evangelho está lá. O Natan, que é do sul, acostumado com frio. Saudade, né? E aí já o local lá já que é acostumado com a temperatura do Amazonas, nem se importa com os carapanãs. Não se importa. Já enfrentaram alguma crise de mutuca por aí? Rapaz, olha, eu já enfrentei muito problema. Minha esposa tinha muito problema de alergia no começo, né? Agora foi criando resistência, né? O corpo vai se acostumando, mas eu ainda não consigo me acostumar com calor, né? Estamos aí há 5 anos e meio aqui no norte do Brasil, e eu vou falar que eu ainda sofro muito com calor. A minha esposa acho que já conseguiu se aclimatar um pouco mais que eu. Eu ainda sofro muito com calor. Eu ainda passo muito mal com esse calor. Eu gosto do frio. O ar-condicionado não é luxo, né? Não, aqui é necessidade. Né? Na cidade não é tudo bem. A gente tem ar-condicionado em casa, tem ar-condicionado no escritório da missão. Agora, quando a gente vai pro interior, que nem energia tem na maioria das vezes, muitas vezes o abano é a mão, né? Daí eu já fui apelando pra tecnologia. Eu tenho ventiladorzinho a pilha que carrega com luz solar, porque alguma coisa tem que ter, né? Tem que adaptar, Natan, a Ana, no caso, tem na equipe dela Poliana, que é membro da nossa igreja. E na tua equipe, quantos são? Precisa de mais gente para... Eu brinco que eu sou um coordenador de uma equipe muito grande, porque eu sou um cara grande, né? Porque só tem eu. Dentro da capacitação. E qual é o perfil do voluntário? Do voluntário, que queira ir trabalhar contigo? Gente, a área de capacitação tem crescido muito e precisamos de pessoas nessa área. Missionários interessados em trabalhar com ensino contextualizado. O ideal é que ele tenha pelo menos uma formação, né? Então uma formação teológica, um seminário, né? Uma faculdade teológica. Alguém que tenha a disponibilidade de viajar, porque nós viajamos muito, então o setor de capacitação é um dos que mais viaja na missão, as viagens são mais longas, geralmente viagens de uma semana, então alguém que tenha essa disponibilidade e a disponibilidade de aprender com o povo local, a forma de ensinar, a forma de falar. Cada viagem minha é uma viagem não só de ensino, mas de muito aprendizado, né? Então alguém com o coração disposto a entender que nós precisamos aprender com o povo que nós estamos querendo ensinar também, né? Então, é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, com certeza. Então, a pessoa já tem que ter uma formação. Trabalhamos com ensino teológico, então é necessário uma formação teológica, mas essa disponibilidade, né? E compreender que terão desafios, né? Com certeza. Né? Muitos desafios. Muitos desafios. Né? Mesmo sendo de Manaus, você vai para o interior, é outra realidade, né? Alimentação, clima e tudo mais. Água, por exemplo. Água, né? Então, são clima. E é constante a gente voltar com problemas ali por causa de água e de comida, é uma realidade, né? Não é uma realidade que não é para assustar ninguém, mas é uma realidade que nós trabalhamos. Somente alimentação e água são duas coisas que mexem muito com o nosso interior, né? Então, é muito comum a gente voltar com problemas aí, né? Histórias de às vezes apertos. preciso retornar por causa dos problemas, né? Já chegaram a abortar, você demora para outra viagem por causa de algum... Cara, não precisei abortar, mas eu já passei muito aperto já. Já passei muito aperto no meio do caminho. Graças a Deus nunca precisei abortar uma viagem. A gente teve uma que a gente teve que encurtar por causa do Covid. Deu na época do Covid, né? Deu um boom de Covid na região que a gente estava. Os professores pegaram Covid. No meio do curso eu nem ia dar aula, eu tive que assumir um curso e dar aula e pegar a turma andando, e a gente encurtou a turma, mas graças a Deus Deus tem nos dado força, né? E aí, às vezes eu chego aqui e desmonto aqui em Manaus, né? Tá certo. Estamos chegando, né, Carlos Araújo? Passa rápido. Ao final do nosso programa.
E aí nós queremos deixar aí as considerações finais para os nossos irmãos, que eles possam aí deixar os incentivos, né, para aqueles jovens, principalmente aqui da nossa igreja, né? Nós temos esse grande desejo que os jovens despertem para o campo missionário, então vamos deixar esses momentos finais aí para que vocês possam incentivar a nossa igreja, os jovens, e que as pessoas que desejam se investir também financeiramente no ministério de vocês, porque nós sabemos que o missionário também ele tem conta para pagar, e vocês que são de outros estados têm aluguel, então assim... Deixa aí as considerações finais para os nossos telespectadores e irmãos em Cristo Jesus. A gente precisa lembrar que missões é feita pelo aquele cara que está indo lá. Eu que estou lá dando um curso numa comunidade ribeirinha, numa aldeia indígena, mas missões também é feita por vocês que estão aqui sustentando a retaguarda. Nenhuma guerra, eu usei o exemplo de guerra, nenhuma guerra é vencida só com um soldado que está na frente de batalha. Só com os infantes, né? O infante que está na frente de batalha, ele precisa de munição, ele precisa de resguardo, ele precisa de amparo, ele precisa de informação. São vocês. A igreja é quem nos sustenta aqui, né? A missão do céu são missionários. Todos nós, a missão não nos paga nada, não temos salário. Abrimos mão de uma vida de salários, tanto eu quanto minha esposa, das nossas profissões, para trabalhar para o melhor dos patrões, que é Deus, né? Mas a missão é feita com o investimento da igreja. Louvo a Deus pela Igreja Constantinópolis aqui, que tem investido muito em missões. Temos contatos, pudemos participar das conferências, mas não é só dever da igreja. Missões não é algo que o crente pode terceirizar e falar, não, eu dou o meu dízimo e a igreja faz isso. Não. A igreja, como instituição, tem a sua responsabilidade, mas cada cristão é chamado, é dever de cada um de nós, é dever de todos nós. Então, é dever de todo cristão olhar para o campo e falar, pessoas estão morrendo sem ouvir falar de Cristo. Nós precisamos agir, nós precisamos investir. Muitas vezes nós não conseguimos ir. Eu, durante anos, não pude ir para o campo. Eu tinha meu consultório, eu não podia largar o consultório e sair numa viagem. Só que o meu investimento estava lá. Então, a minha representatividade estava lá. A minha igreja, a PIB de Florianópolis, Primeira Igreja Batista de Florianópolis, não pode estar fisicamente aqui. Minha igreja está no sul. Só que a minha igreja está aqui, eu estou aqui, eu sou o representante da minha igreja aqui. Então, a minha igreja está representada aqui no sustento, nas orações, e todo missionário precisa disso. Precisamos fomentar missões, precisamos falar de missões, precisamos mostrar que o Brasil ainda precisa de missionários, né? Então, eu faço o apelo a todos que estão ouvindo, se envolvam com missões, se envolvam com a sua igreja local, conheçam os missionários, entrem em contato, pega para o líder da sua igreja, para o pastor, para o líder de missões e fala, eu queria o telefone de um missionário, eu queria mandar um oi para ele, eu queria saber como ele está, eu quero me envolver, eu quero orar por ele. Vão atrás, se envolvam com isso. Conheçam o Evangelho e aí vocês realmente vão ver as maravilhas do campo, como é gostoso acompanhar quem está no campo. Irmã? Uma graça. Eu incentivo para quem está assistindo a gente nessa noite, siga a gente nas redes sociais. Se vocês desejam saber mais informações sobre Natan e Ana, o nosso Instagram é @natan.e.ana. Se vocês quiserem saber mais, por favor, entre em contato com a gente pelo telefone ou através da Constante TV. Eu incentivo vocês a acompanharem missionários, seja em oração, seja financeiro, seja ligando e mandando uma mensagem. Gente, isso é tão importante. Muitas vezes as pessoas... a nossa família mora longe, então... Às vezes uma ligação, oi, tudo bem, lembrei de você, quero orar por você. É tão acolhedor, é tão acalentador em alguns momentos que eu incentivo. Por favor, segue a gente nas redes sociais, segue também a Constante TV nas redes sociais e também por aqui. Amém. Muito obrigado. Queremos agradecer a oportunidade, né, Carlos? Sim. Dessa entrevista tão maravilhosa, grandiosa, no qual aí o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, através da Constante TV e da vida de vocês, está sendo anunciado, né? Porque quando todos ouvirem falar de Jesus, ele voltará, né? Então, queremos agradecer a sua audiência, dizer que a Constante TV, neste ano, ela tem sido uma bênção para mim e uma bênção para você. Até o próximo programa, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém.